Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Eu vou apresentar pelo menos 3 razões pessoais porque eu acho que a parábola do rico e Lázaro foi apenas uma parábola e não um fato real. Não é algo literal, é apenas uma parábola. Eu vou usar a Bíblia para dar meus argumentos, mas se a sua opinião não for a mesma que a minha, não tem problemas, porque é uma história bem complexa que sempre gerou alguma polêmica. Um acha que é literal e o outro acha que é simbólica. Então vou dar aqui as minhas razões porque acho que foi simbólica, apenas uma parábola e não real. A primeira: alguns que acham que é real dizem que somente esta parábola cita o nome dos personagens. E ainda nas parábolas diz: o reino do céu é semelhante. E nesta parábola aqui diz: e havia um homem. Eu li isso uma vez numa revista de escola dominical há muitos anos atrás. Mas, na realidade, não existe uma regra específica para uma história ser real ou parábola, né, que significa comparação. Parábola é uma história fictícia que retrata uma realidade. Uma história para ilustrar uma realidade. Então, não existe uma regra que determine se é uma parábola ou se é um fato real. O fato de citar o nome não é argumento para dizer que era real. Agora o segundo: nesta parábola, o céu fica na divisa com o inferno. Tem uma valeta no meio que separa o céu e o inferno. Seria bem estranho o céu ficar na divisa do inferno. É algo bem estranho. Imagine a pessoa morre salva e está toda feliz lá. De repente ela olha para o outro lado da valeta, do valetão, e enxerga lá uma pessoa queimando, ou até mesmo um parente seu lá queimando, sofrendo de dor. E veja que o rico sabia quem era Lázaro e Lázaro sabia quem era rico. Cada um de um lado lá do buraco. Seria algo bem estranho. O céu é um lugar de descanso. Aí, nesse caso, já não seria mais um descanso. Alguns seguem a linha de pensamento criado por alguém, que antes da morte de Cristo, o paraíso ficava embaixo do lado do inferno. E quando Cristo morreu, ele foi até lá e tirou os salvos de lá, os levando para o paraíso. Este ensino não tem sustento na Bíblia. É um ensino baseado no argumento do silêncio e que também entra em contradição com o restante da Bíblia. Não tem argumento bíblico suficiente. Então, para defender a ideia que Cristo desceu e tirou a chave do diabo e levou os cativos para o céu, eles usam Efésios 4, verso 8 e dão uma interpretação errada. Veja na sua tela o que diz. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então alguns alegam que Cristo desceu ao inferno e alguns até faz um teatro ali, né? Os demônios correram e o diabo ficou sozinho. Então o diabo se curvou no chão, se prostrou, e Jesus tomou a chave do inferno que estava de posse do diabo e foi para o céu levando aqueles que estavam lá naquela divisa lá do céu e inferno, da parábola. Mas de maneira nenhuma a Bíblia ensina isto. É um erro muito grave de hermenêutica acreditar numa coisa dessa aí. Né? Isso não tem sustento bíblico. Este versículo de Efésios 4:8 não fala nada disso. Em primeiro lugar,
O diabo nunca teve a chave do inferno. O diabo não manda nem na casa que Deus fez para ele. Jesus disse, lá em Apocalipse, ele disse que tem as chaves. Jesus não disse que, a partir daquele dia, ele tem a chave do inferno e da morte. Não, ele sempre teve. Jesus sempre teve o domínio do inferno. Este versículo de Efésios 4:8 é uma alusão ou uma ilustração que tem aplicação no Salmo 68 e verso 18. Veja que Paulo disse, pelo que diz, subindo ao alto, porque ele estava citando o Salmo. Está escrito assim: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Veja que Paulo citou o Salmo 68:18 para fazer uma ilustração a Cristo. Este versículo aqui, Salmo, descreve a marcha triunfal de Deus na história de Israel, resultando com seu governo em Jerusalém. E isso também é uma pré-figura à ascensão de Cristo para o céu, onde Cristo reina como cabeça da igreja. Então Paulo, lá em Efésios, usou este versículo atribuindo a Cristo como cabeça da igreja e dando dons aos homens para conduzir pessoas ao reino de Deus. O cativeiro é a libertação do pecado pela graça dada por Cristo em morrer por nós. Agora a terceira e última razão, pelo que eu acho que é apenas uma parábola e não um fato real. Lázaro era mendigo. Veja, no Salmo diz, nunca viu o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Em Mateus capítulo 6 tem a promessa da provisão. Jesus disse, por que andais ociosos, com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir? Ali Jesus disse que ele veste os lírios do campo e alimenta os pássaros. E não alimentou Lázaro, que além de mendigo, ele tinha chagas e comia migalhas que caía da mesa do rico. Então Lázaro foi humilhado em vida. E a promessa da provisão não se cumpriu na vida de Lázaro. Então aqui haveria mais uma contradição bíblica. Lázaro era tão mendigo a ponto de comer restos que caía da mesa. E a promessa da provisão não teria se cumprido para ele. Então, não creio que haja argumento bíblico favorável. O que haveria são inúmeras contradições. Inferno do lado do céu. Jesus desceu e levou o povo que estava naquela divisa para o céu. Não existe na Bíblia, não tem cabimento nenhum. Lázaro era um mendigo e morreu mendigo. O cristão é possível em algum momento da vida passar necessidade, um desemprego, é possível. Mas ele não vai ficar assim por toda a vida, né? Como no caso de Lázaro, era um mendigo, doente, comia resto e morreu assim, a ponto de ter que ser consolado por Abraão por ter morrido em uma desgraça, em uma situação de desgraça. Então existem muitas contradições bíblicas. É como diz, das duas, uma. Ou se a parábola estiver certa, o restante da Bíblia está errado. Então tudo leva a crer que é uma parábola, que é uma história fictícia que ilustra uma realidade. A realidade que existe inferno, existe vida após a morte e existe céu. E que o ímpio vai para o inferno e que o justo vai para o céu. É uma história não real para ilustrar uma realidade. Então é isso aí então. Mas se a sua opinião não for a minha,
não tem problema nenhum, porque existem muitas divergências na interpretação desta palavra aqui. É isso aí, se gostou, dá um cliquezinho para ajudar, mesmo que você não concorde, mas pelo menos pelo meu esforço aqui, né, de ter postado esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva e até o próximo.